geometria que todo mundo usa hoje, a reta é infinita em ambos os lados, em ambos os lados. O que isso quer dizer que a reta é infinita em ambos os lados? Quer dizer que quando eu faço um desenho de algo assim, na verdade, isso, só que onde eu parei, para o meu olho, seria um segmento de reta que a gente vai ver já já. Mas a gente pode denominar isso como uma reta se a gente colocar uma letrinha aqui, ó. Por exemplo, uma letra P minúsculo, certo? Então, eu poderia dizer que isso é a reta P. Por quê? Porque retas são denominadas com letras minúsculas no nosso alfabeto, até para diferenciar. E quando eu falo que elas são infinitas em ambas as direções, é porque ela é infinita para o lado esquerdo e é infinita para o lado direito, ou seja, a reta não tem começo, nem meio, nem fim. Então, para a geometria, eu fazer um desenho e parar e dizer que é uma reta seria uma afirmação errônea. Mas a gente entende, quando a gente bota uma letrinha, que ali a gente, claro, não vai desenhar uma reta, até porque ela é infinita, não teria nem como desenhar, passaria a vida inteira desenhando e mesmo assim daria errado, né? Vocês nunca ia terminar, certo? Então, quando a gente coloca a letrinha, a gente está dizendo, olha, esse pedacinho que eu coloquei aqui não é um segmento, é uma reta, por causa da letra minúscula, tá? Então, a reta é infinita para lá e infinita para cá, sendo impossível, eu terminei de escrever aqui, seja impossível, certo? A gente desenhar completamente, ok? Outra característica que eu acabei de falar é que a reta é denominada por letras minúsculas do nosso alfabeto, certo? Então essa é outra característica da reta, tá? Então veja, denominada com letras minúsculas e infinitas em ambos os lados. E uma, no final, que eu posso dizer que essas são as principais características, é que não tem, não possui, melhor dizendo, não tem espessura definida, certo? E quando eu falo não tem espessura definida, eu estou querendo dizer que não tem dimensão definida. Isso quer dizer o seguinte, ó, que uma reta pode ser fininha assim, como também pode ser, digamos que aqui está todo preenchido, tá? Pode ser grossa dessa largura ou de uma largura maior, ou seja, uma barra maior. Para a reta, a espessura não é importante, o que é importante é que ela seja infinita dos dois lados. Então não posso dizer, uma reta é até tantos centímetros, tantos milímetros, não pode passar uma espessura de tal. Não, isso não existe para a geometria, tá certo? Ela não tem espessura definida. E a partir desses três conceitos, reta infinita em ambos os lados, denominada por letra minúscula, não tem espessura definida, surge um outro conceito para a geometria, que é o conceito de ponto, tá? E o conceito de ponto também é muito simples e vai trazer para a gente várias informações, certo? O conceito de ponto, certo? Nos diz o seguinte, o ponto é uma localização na reta, poderia dizer, localização na reta, certo? Então, se a gente tem uma reta aqui, aquela mesma reta, vou chamar ela de P minúsculo, tá? E eu marco um ponto aqui, vou chamar ele de A, certo? Eu estou localizando que lugar da reta eu estou falando. Imagina em uma planta seria um desenho que um arquiteto ou um engenheiro civil fez de alguma construção, ou de algum terreno, alguma coisa assim. A gente tem aquele desenho de uma planta todo organizado e o engenheiro diz, olha, coloca tal coisa no lado B ou na reta D, por exemplo. Mas a reta D, se ele olhar, ela for uma grande construção, como de um shopping, de um grande hospital, ele vai ver que a reta D lá tem 100 metros, por exemplo. Então, dizer que é para colocar numa reta D, numa parede, numa construção que vai ter 100 metros, é muito vago, muito amplo. Agora, se eu digo, imagina que aqui é a lateral do hospital com 100 metros. Agora, se eu digo, olha, coloca tal coisa na parede P, no ponto A. Então, eu estou localizando exatamente onde está a distância
E, ou seja, onde é o local exato que você tem que colocar. Então, isso é uma das utilidades. Claro que para a engenharia e para a arquitetura, eles usam umas outras nomenclaturas também, utilizando medidas aqui que a gente vai ver depois, certo? Dizer, ó, tantos metros daqui para cá, tantos metros daqui para cá. Porém, uma construção vai ter vários pontos. Eu posso ter um ponto X aqui, porque eu quero outra coisa, um Y pertinho, um Z aqui, por exemplo. Então, é importante denominar por pontos, porque os pontos vão nos ajudar a ter uma localização na reta. Aí, como eu disse, isso é só um exemplo. Claro, para arquitetura, engenharia, nos projetos, eles vão usar outras nomenclaturas, mas todas baseadas ao longo da história no sentido de pontos, tá? Então, pontos pode se resumir dizendo que é uma localização na reta. Também não tem espessura definida, ou seja, não tem de ser um pontinho ou um pontão largo, não tem problema, certo? Isso não é importante. E é denominado, ou melhor, no lugar denominado, nomeado com letras maiúsculas, do nosso alfabeto, tá? Então a gente já tem o conceito de reta, de ponto, e agora vamos para mais um conceito muito importante, que é o conceito de plano. E veja que eu estou resumindo tudo que a gente leu, no livro, né? A gente leu, agora estou fazendo uma apanhada geral. E o conceito de plano, aí a gente chega nele, o conceito de plano, certo? A gente também não tem dimensão definida, é nomeado por letras gregas. Aí aqui eu coloco algum exemplo, certo? Beta, alfa, teta e assim vai. A gente não precisa compreender todo o alfabeto grego, mas qualquer letra diferente que a gente já vai ver, a gente já vai saber que é uma letra grega, né? Então, nomeado não tem dimensão definida, nomeado por letras gregas. Ou seja, quando eu falo também, novamente, não tem dimensão definida, porque um plano pode ser de qualquer tamanho. Agora, é legal entender que o plano é o espaço onde você está analisando aquela forma geométrica, mas também é interessante entender que o plano, de certa forma, mesmo que ele não tenha dimensão definida, um plano pode ter seus limites. O plano não necessariamente é infinito. Por exemplo, vou pegar uma folha de papel aqui, a folha pode estar riscada, mas aqui eu posso chamar isso aqui de plano e pegar uma folha limpa, só um minuto. Aí vocês vão entender melhor. Imagina só que isso aqui, nessa minha folha de papel, eu coloco aqui o plano alfa. Então, quando eu falo no plano alfa, eu posso fazer qualquer desenho geométrico aqui, certo? Até de uma reta, duas retas se cruzando, marcada com ponto, e dizer, olha, essa figura, uma reta, deixa eu ver, chamada de Azinho e de Bzinho, está no plano alfa. Ou seja, o plano seria o espaço. Eu posso pegar o local delimitado dessa figura está. Se eu pegar outra folha e desenhar no lugar de alfa, colocar beta, eu estou dizendo que essas figuras estão em locais diferentes, ou seja, em planos diferentes, certo? Quando a gente faz isso no quadro, às vezes se fica um pouco confuso porque a figura está uma do lado da outra, mas na verdade quer dizer que está com um plano diferente, ou seja, no local diferente. Por exemplo, digamos que eu botei aqui, fiz esse triângulo, certo? E botei assim, no cantinho, um plano alfa. E fiz esse quadrado e coloquei aqui no plano beta, certo? Por mais que eles estejam na folha de papel, no quadro, em algum livro, um do lado do outro, quando eu falo que um é alfa e o outro é no plano beta, são locais diferentes. A gente está escrevendo junto aqui para ficar mais sistemático, mas em locais totalmente diferentes, tá certo? Se a gente fosse pensar em uma máquina bem complexa, em um desenho de um projeto de uma máquina bem complexa, às vezes no olhar do desenho parece que as peças
estão até juntas ou que aquelas peças se encaixam. Mas a partir do plano que elas estão inseridas, a gente vai saber que local aquelas peças vão ser construídas e vão ser montadas, certo? Elas podem estar tudo de forma, tipo, só parafusos, só dobradiças e assim vai, vários equipamentos. Mas na verdade isso não quer dizer que é a ordem que elas vão estar juntas. Na verdade elas vão ser separadas pelos planos, certo? Claro também que esse conceito foi desenvolvido ao longo do tempo para a engenharia mecânica, a engenharia que mexe com essas partes de construção, elas vão usar umas nomenclaturas próprias e muito mais bem elaboradas, mas todas também surgem e se desenvolvem ao longo dos séculos a partir dos conceitos de plano, tá certo? Porque um plano, um projeto desenhado, ele vai ter muitas informações e essas nomenclaturas para reta, para ponto, para plano e para outras coisas que a gente vai ver, tem que estar bem separadinho para que quem for construir o projeto entenda o que tem que se fazer, porque nem sempre quem desenha é quem constrói, tá? Então vamos lá. Voltando para cá. Então o plano, gente, é justamente isso que eu falei. Então a partir também do conceito de reta, ponto e agora plano, aí a gente começa a entender o conceito de semi-retas, tá? Semi-retas, vamos ver aqui, ó, o conceito de semi-reta. Uma semi-reta, vou botar aqui, tem algumas características. Quais são elas? É infinita apenas em uma direção. Usa como símbolo, vou botar aqui, símbolo, um tracinho em cima de 2 pontos, de 2 letras, se quer representar 2 pontos, tá? Vou botar aqui, certo? Um tracinho em cima de 2 pontos. E vamos ver um exemplo, por exemplo, uma semi-reta. Ó, se eu pego aqui, ó, eu tenho uma reta qualquer, vou chamar essa de xzinho, certo? E aqui nessa semi-reta, eu tenho um ponto, certo? Ou nessa reta, que é uma reta infinita, mas nessa reta eu tenho um ponto chamado de A. Quando eu digo que a semi-reta é infinita, eu estou dizendo necessariamente, que a semi-reta é infinita em um dos lados, eu estou dizendo que é o seguinte, ó, que daqui para cá, nessa direção, é infinito. Aqui seria a minha origem da semi-reta. E para cá é infinito, porque esse ponto é onde ela começa. E ali é onde ela não termina, é infinita. Esse ponto é onde ela começa e para esse lado é onde ela não termina, é infinita. Certo? Porém, a gente viu também, quando a gente estava lendo o livro, que uma semi-reta, na verdade, em uma reta, por exemplo, nessa x aqui, podem conter infinitos pontos. A gente viu isso. Por exemplo, fazer uma reta qualquer aqui, ó, eu posso chamar de A, B, C, D, X, Y e assim vai, com infinitas nomenclaturas. Então, uma reta, já que ela é infinita, ela pode ter infinitos pontos. Então, pensem comigo. Se eu tenho uma semi-reta que começa em um local, certo? Ou seja, ela acaba em um local, começa e acaba, e é infinito para o outro lado, eu posso dizer que por aqui podem ter alguns pontos infinitos também. Vou chamar isso aqui de C, vou chamar isso aqui de T, certo? Vocês concordam comigo? Então, vou botar aqui de V, certo? Aqui nessa reta X, ó, reta X, pode ter infinitos pontos. Tem o ponto A, que eu destaquei, mais, que é uma semi-reta para lá, semi-reta para cá, porém também tem um ponto C e um ponto T. Então, como a gente poderia escrever isso com o símbolo das semi-retas, certo? Como é que eu poderia escrever isso? Ó, do ponto A ao ponto C, quando eu denomino que eu começo aqui em A e vou infinito para cá, vocês concordam comigo que essa semi-reta começou em A, mas passou por C, e aí seguiu ao infinito. Quando isso acontece, eu vou denominar da seguinte forma, assim, ó, A, opa, aqui eu esqueci de traçar, tá? A, C e uma setinha para cá, ó. Quer dizer que a minha semi-reta, ou seja, o lugar da reta que eu estou falando, começa em A, passa por C e vai ao infinito, tá? Então é como se eu pegasse daqui, passasse por C e vai. O mesmo acontece no A e o T. Eu tenho uma semi-reta, certo? Que começa em A, certo? Passa por T, mesmo que seja aqui, você escreve nessa ordem, e a setinha também fica na mesma direção. Por mais que essa semi-reta agora seja para a esquerda.
para cá, tá? Mas isso não tem importância. Só o fato de você colocar o tracinho da seta para lá já explica que você está se tratando de uma semi-reta. E quem vê AT vai conseguir localizar A e T. Então a gente pode escrever o símbolo de uma semi-reta dessa forma, onde ela começa em um local e passa por outros pontos. Por exemplo, se eu quisesse fazer indicar a semi-reta aqui, C indo para cá, indo para o lado esquerdo, eu poderia fazer assim, ó, semi-reta CA, dizendo que eu quero que comece em C e passe por A infinito. Ou poderia também dizer assim, ó, CT, certo? Que começou em C e passa por T. Aí você vai dizer, mas o professor não passou por A? Mas o que eu quero chamar a atenção é que nesse caso passa por T, tá? Então é como se eu ignorasse que o A não estivesse aqui, apesar que ele está, tá bom? Então é só para chamar a atenção que começa em C e passa por T, tendendo ao infinito. Então esse é o conceito de semi-reta. Infinita apenas em uma direção, diferente da reta, porque a reta é infinita nas duas direções, não é isso? E esse prefixo aqui, ó, semi, toda vez que você vê semi-reta, quer dizer que é uma reta que não é totalmente uma reta. Um óleo semi-sintético, quer dizer que aquele óleo não é totalmente sintético, deve ter compostos orgânicos, né, naturais também. Deixa eu ver, uma tinta semi-sintética, tá? Quando eu falo que algo é sintético, ele é feito totalmente em laboratório, com compostos químicos. Agora, quando é semi-sintético, ele pode ter outra coisa, tá certo? Então, assim, quando eu falo semi, quer dizer que, ó, semi-reta. Então, não é uma reta completamente, tá vendo? Porque eu tenho prefixo semi. Sempre é isso, não só na geometria, mas em outras coisas que vocês lerem por aí, tá bom? E, então, depois disso, do conceito de semi-reta, a gente chega no conceito de segmento de reta, certo? De segmento de reta, que a gente vai entrar também. Por exemplo, deixa eu fechar aqui. Deixa eu mudar aqui, que a gente vai prestar de novo. Vai chegar no conceito de segmento de reta, tá? E no conceito de segmento de reta, certo? Vou botar aqui, ó. Segmento de reta. No segmento de reta, a gente vai ter algumas características também. Primeira, é finita, ó, não é infinita, é finita. É infinita em que? Em ambas as direções. Ambas as direções. Ambas as direções. Usa como símbolo, vou botar aqui AB só como exemplo. Olha, parece, mas não é igual. É diferente da semi-reta, porque a semi-reta tem uma flechinha aqui, um tracinho, uma indicação, e o segmento não, tá? E usa como símbolo a barrinha em cima. Agora vamos para um exemplo, que eu não precisava nem ter apagado, ali já dá para a gente trabalhar. Aqui vamos chamar a reta também de uma reta x, onde eu tenho um ponto P, Y e A. Tá? Sempre com letra maiúscula, né? Com os pontos P, Y e A. Certo? Ó, o segmento, ele é finito. O segmento é finito, melhor, em ambas as direções. Quer dizer que ele acaba de um lado ao outro. Então eu posso entender o segmento como sendo o quê? Um pedaço da reta. Né? A gente pode entender o segmento como sendo um pedaço de uma reta. Tá certo? Ou seja, começa em um canto e termina em outro. E como é que a gente vai saber onde ele começa e onde ele termina? Através dos pontos. Por exemplo, eu posso dizer aqui, ó, que P e Y é um segmento. Ou seja, nessa reta infinita eu estou utilizando somente esse pedaço, que começa aqui e termina aqui. Certo? Ou seja, todo nesse espaço aqui. Posso dizer também que eu tenho um segmento PA, se eu estiver tratando, e no meio desse segmento tem um ponto Y. Não tem problema não, mas eu estou tratando do foco aqui, que começa aqui e termina aqui. Posso também dizer que tem um YA e assim vai. E não importa a direção, tá, gente? Se é daqui para cá, o importante é que você está tratando de um pedaço. Então perceba, se a gente fazer uma recapitular, não sei essa palavra, recapitular, certo? Reta infinita para os dois lados, ou seja, ela começa e nunca termina, certo? Não tem começo, meio e fim, vamos dizer assim. Semi-reta, ela tem um começo e o outro lado não, mas um lado ela acaba, mas o outro é infinito, certo? Já o segmento não, é um pedaço delimitado da reta. Então, o segmento é um pedaço da reta específico, que começa em um ponto e termina em outro,
só. Esse é o conceito, tá certo? Então vou apagar aqui para a gente dar continuidade ao que foi visto, o que eu quero mostrar que foi visto e trazer novos conceitos também para vocês, tá bom? Porque a gente só lê no livro é bacana porque tem muitas figuras, mas também é bom a gente trazer para cá, dando uma apanhada geral, porque senão não fica muita informação às vezes na cabeça da gente, né? Então, ó, a gente viu reta, ponto, plano, viu segmento e semi-reta. Agora a gente vai entender os tipos de retas mais comuns que a gente conhece, os tipos de retas. Então, vou botar aqui, ó, tipos de retas. E nesses tipos de retas, se a gente parar para pensar, ó, nos tipos de retas, a gente vai ter algumas retas que chamam bastante atenção, que são as retas paralelas. Retas paralelas. Retas paralelas, gente, são retas que estão alinhadas uma de frente à outra, bem organizadinha assim. Por exemplo, ó, eu posso ter retas paralelas assim, tá? Assim, certo? O importante, não importa a direção que ela esteja, se é de ladinho, inclinada, se é na horizontal, na vertical, o importante é que elas estejam uma de frente à outra. Por que é importante que elas estejam uma de frente à outra? Vocês concordam comigo que se eu estou falando de retas, então estou falando de desenhos que são infinitos, certo? Nunca acabam. Vocês concordam comigo? Se elas estiverem exatamente uma de frente à outra, exatamente, elas podem entender ao infinito, passando para o infinito, ó. Imagine, passando, mas elas estão alinhadas, elas nunca vão se tocar. Como elas nunca vão se tocar, porque estão de frente a outra, elas são chamadas de retas paralelas. Por que esse conceito é importante de elas estarem bem alinhadas e nunca vão se tocar? Porque a próxima reta, por mais que às vezes elas pareçam paralelas, elas às vezes não são paralelas. Normalmente, de cara a gente vê que elas não são paralelas, mas podem ter pegadinhas que façam elas parecer paralelas. Mas vamos entender porque esse conceito de nunca se tocar é importante. Por que eu falei isso? Porque quando a gente fala num conceito de que as retas se tocam em algum momento, elas são chamadas de concorrentes. Certo? E retas concorrentes, vou botar aqui um exemplo, são retas que em algum ponto, vão se tocar, certo? Quando elas concorrem, certo? Concorrem no mesmo espaço e no mesmo local, elas se cruzam, seja de qual direção for, certo? São retas concorrentes, tá certo? E por que eu falei que a gente teria que prestar atenção nesse caso de se tocar e não se tocar? Porque eu posso desenhar uma reta concorrente assim, ó, vou botar um pouco de inclinação e vou botar assim, ó. Se vocês prestarem um pouquinho atenção, vai ver que esse lado é um pouquinho mais largo do que esse, não é? Esse aqui é mais estreito e aqui é mais largo. Então, teoricamente, eu posso olhar a princípio e dizer, não, retas paralelas, estão uma de frente à outra, mas só que não, ó. Por quê? Lembra que a reta é infinita, então ela vai tender ao infinito sempre. Então, percebam comigo, ó. Veja que eu estou com esse desenho aqui, ó. Elas não estão se tocando no desenho que está no quadro, mas no meu lado, não é inconsciente não, assim, no meu lado, no meu poder de análise, eu posso observar que em algum momento, já que elas são infinitas, elas vão se tocar. Por exemplo, ó, se ela está assim, ó, digamos que ela está tendendo ao infinito, ó, continua indo, continua, ó, certo? Em algum momento vão se cruzar. E quando nesse momento que elas se tocam, elas são chamadas de concorrentes, certo? Então elas vão se tocar. Então, por menor que seja a inclinação aqui, certo? Assim, ó, menor que seja a inclinação, elas em algum momento, certo? No infinito, que vão tender ao infinito, vão se tocar. Nesse momento elas são chamadas de concorrentes. Então, para ser paralelas, tem que estar totalmente de frente uma à outra, bem alinhadinha, tá certo? Claro que vocês não vão precisar pegar instrumentos de medição para analisar isso numa análise de geometria plana simples, né? Mas vale bem ressaltar essa questão, tá? O outro tipo de reta é a chamada reta coincidente, certo? É a chamada reta coincidente, ou seja, ela coincide estar no mesmo lugar. Por exemplo, quando você vê um amigo ou uma amiga que você não viu há muito tempo e de repente vocês nem marcaram nada, foi no supermercado e encontrou aquela outra pessoa. E você, mas rapaz, que coincidência ele veio aqui, ou seja, coincidência não encontrar no mesmo local. Então, para isso também tem um nome, numa reta, que é quando a reta é coincidente. Então, vamos fazer o desenho de uma reta coincidente, tá?
aqui é uma reta, certo? Só que quando você vê uma reta, mas vê duas letrinhas juntas, eu chamo A e B juntas assim, ou pode ter juntas em outro espaço, vai ser estar alinhado assim não, você normalmente vai pensar, bom, eu entendi, sei que o conceito de uma reta é que ela é nomeada com letras minúsculas do alfabeto. Aí vem a pergunta, então por que esta única reta está nomeada com duas letras do alfabeto, A e B? Aí você vai dizer, estranho, né? Por quê? Porque são retas coincidentes. Falta o S aqui. Certo? Retas coincidentes, gente, são retas que você só vê uma, certo? Visualizando, você só vê uma, tá? Mas na verdade existem duas lá. É tipo como se fosse uma pequena ilusão na nossa ótica. Por exemplo, eu já fiz esse exemplo aqui para vocês, tá? Eu tenho aqui, ó, dois lápis representando reta A e B, como tá ali. Se eu colocar eles em alguma posição aqui mais alinhada, vocês só veem o lápis preto. Muitas vezes, só vê o lápis preto. Mas na verdade, a gente tem dois, certo? Mas é o ângulo que nós vemos, a gente só está vendo um, mas tem dois, certo? Ou seja, elas estão no mesmo espaço no plano, porém a gente só vê um, tá? Então quando vocês virem uma única reta no olhar, mas tiverem duas letrinhas, é porque na verdade a gente está tratando, está falando de retas coincidentes, tá certo? Ficou claro isso? Eu acho que sim, né? Então, a partir disso também, a gente vai entrar em outro conceito também, certo? A gente já entendeu o que é reta, o que é ponto, o que é plano, o que é segmento de reta, o que é semi-reta. A gente entrou nos tipos de reta, certo? São mais comuns. E a gente vai chegar agora no conceito de... A gente vai chegar agora no conceito de ponto médio de um segmento, certo? Ponto médio de um segmento. É um conceito bem simples, tá? Aí, a partir de agora, eu começo a trazer para vocês informações novas. A gente não leu no livro, tá? Não leu no livro naquelas aulas que eu fiz no livro, mas que eu vou começar a trazer aqui, depois a gente volta para o livro, depois eu volto para cá e a gente vai mesclando, tá certo? Então vamos lá. O conceito de ponto médio de um segmento. Então vamos entender. Toda vez que eu falo de um ponto médio, sim, aí antes de falar do conceito, toda vez que eu falo de um ponto médio de um segmento, ponto médio ou algo que é média, algo que eu estou falando média, médio, a gente está falando de uma relação, de uma divisão. Por exemplo, vou apagar aqui para ficar mais claro, tá? Por exemplo, as notas de vocês na caderneta, quando vocês fazem provas e tal, deixa eu colocar só o tema. Ponto médio de um segmento. Quando a gente fala das notas de vocês, numa caderneta, em algo assim, a gente está falando que vocês querem saber o quê? A média de vocês. E a média de vocês é formada, eu vou botar aqui por três notas, eu vou botar 7, 8 e 6. Digamos que deu um pouquinho mal. Mas são as notas independentes, a primeira nota, a segunda nota e a terceira nota. E aqui embaixo fica a média. Certo? Que a gente vai tirar agora. Para a gente tirar a média de alguma coisa, por que eu estou relacionando isso com média? Porque eu vou falar de ponto médio e tem, na verdade, tudo a ver. Então, quando eu falo aqui, ó, como se calcula uma média? É a soma de todas as notas, de todos os valores, dividido pela quantidade desses valores. Por exemplo, assim, ó, soma desses valores seria a soma do 7 com 8 com 6, que vai dar 21. Certo? Aí é a soma. Dividido por quem? Pela quantidade de notas. São 3 notas. Então é 21, olha, 21 é a soma de todo mundo, dividido pela quantidade de notas, no caso 3. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21, dá 0 aqui. Então, quer dizer que a média desse aluno aqui nesse exemplo foi uma média 7. Então, a média é um parâmetro que a gente usa não só para aritmética, mas para geometria, para álgebra, nem tanto, mas a gente usa também. Por exemplo, seria um parâmetro de ter um valor médio, ou seja, um valor equilibrado, certo? Por exemplo, se eu trago, ou seja, então o valor equilibrado desse aluno é que ele tem uma nota 7, já que tirou um 8, um 7, um 8 e um 6. Então o equilíbrio é como se a nota estivesse margeando entre séries. Se a gente fizesse um gráfico disso e mostrasse as notas como linhas, vou botar alinhadas aqui, ó. 0, 9, e assim vai, né? 10 até 10 e aqui até 0.
Então a gente pudesse marcar linhas, certo? Bem alinhadas como um gráfico, para melhor diagnosticar isso, a gente poderia dizer que a nota do aluno eu vou fazer em verde as notas que ele tirou e eu poderia fazer em vermelho a média, tá certo? As notas que ele tirou, primeiro foi um 7, não foi? Começou em 7, ó, chegou a um 8, na segunda nota, na terceira nota baixou para 6, tá? Fazendo só esse exemplo aqui de gráfico para vocês entenderem. Agora, a média seria o quê? Um valor equilibrado. Lembra que a gente somou as 3 notas, dividiu por 3, deu 7, mas inter-relação à média, a nota do aluno se manteve estável. Aqui, certo? Ou seja, foi o equilíbrio entre toda essa variação, certo? Entre muito, que foi 8, entre pouco, que foi 6, o equilíbrio foi 7. Então, isso que é uma média. Agora, trazendo isso para a geometria, quando eu falo em ponto médio de um segmento, estou falando disso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma reta, vou chamar essa reta de Czinho, um C pequeno, tá? E aqui eu vou ter, vamos pensar, eu vou ter um ponto X, aqui eu vou ter um ponto Y, certo? E eu sei que a distância, ou seja, em termos de centímetro, o tamanho, pode ser centímetros, metros, quilômetros, não importa, tá? Mas eu sei que a distância daqui até aqui mede, deixa eu colocar aqui, 18 centímetros. E eu quero traçar o ponto médio. Eu disse, bom, eu tenho o quê? Um total, o total aqui, 18. E eu tenho quantos pontos? Qual é a quantidade de pontos que eu tenho? 2, x e y. Então, fazendo um ponto médio entre o segmento, ó, segmento, né? Como é que se escreve segmento? Não é assim que a gente viu? Então, fazendo um ponto médio do segmento x, y, a gente pode dizer que a gente tem 18 dividido por quê? Por 2, que seria o tamanho de 18, certo? Daqui para cá, dividido pela quantidade dos pontos dele, que no caso é um segmento, daqui para cá. Então, 18 dividido por 2 é uma coisa bem simples, mas é importante. Ó. 18 dividido por 2, que é o total dividido pelos dois pontos, eu vou ter 9. Concordam comigo? Vou botar até aqui para misturar. 9 centímetros. Então, quer dizer que a variação entre esse ponto e esse ponto seria um meio 9, certo? Seria aqui, ó.